Olá e um feliz 24 de dezembro de 2025 para todo mundo. É véspera de Natal, uma noite que para muita gente significa família, tradições, aquela correria e, claro, as histórias que a gente ouve desde sempre. Mas hoje, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos mergulhar numa perspectiva que talvez mude um pouco o nosso olhar sobre o centro de tudo isso. A nossa fonte para essa análise é um artigo do site Teologia 24 Horas. O título já é bem forte: O maior milagre do Natal, a fé de Maria e a graça da salvação. A proposta do texto é explorar uma ideia que teria vindo de Martinho Lutero sobre 3 milagres no Natal. E o ponto que nos pegou é que, para Lutero, o maior milagre não é o que a gente imagina. Então, a nossa missão aqui é desempacotar essa ideia e ver onde ela nos leva. Ok, vamos lá. O artigo estrutura tudo em cima desses 3 milagres. Os 2 primeiros são, assim, os mais conhecidos, né? Os pilares da história. O primeiro é a encarnação, clássica de João, sabe? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso, por si só, já é uma coisa gigantesca de se processar. É o pilar de tudo. E o artigo dá o nome técnico para isso, o que eu acho que ajuda a gente a entender a dimensão da coisa. É a união hipostática. Um termo complicado. Parece complicado, mas a ideia por trás é fundamental. Significa que Jesus não era metade Deus, metade homem. Ele era e é 100% Deus e 100% homem, ao mesmo tempo, na mesma pessoa. O texto descreve isso como a única ponte possível entre Deus e a humanidade. Sem essa ponte, a ideia de redenção, sabe, fica sem base. Certo? A encarnação é a ponte. Mas para essa ponte ser construída, digamos, de forma teologicamente correta, o artigo aponta para o segundo milagre, que é um dos pontos mais debatidos da fé cristã. A concepção virginal. O texto lembra da profecia de Isaías: eis que uma virgem conceberá. Mas a minha pergunta é, por que isso era necessário? Não podia ser só uma demonstração de poder de Deus? Ótima pergunta. Porque ela vai direto no porquê por trás do milagre, que é o que o artigo explora. E a resposta, segundo a teologia ali apresentada, é não. Não era só para mostrar poder. Era uma necessidade da doutrina. O argumento é o seguinte: a tradição cristã entende que toda a humanidade herda uma inclinação para o pecado, a tal natureza pecaminosa, desde Adão. E essa natureza, teologicamente, seria passada pela linhagem paterna. Então a ausência de um pai humano era o jeito de quebrar esse ciclo. Exatamente. Ao ser gerado pelo Espírito Santo em Maria, Jesus nasceria humano, claro, mas sem herdar essa natureza pecaminosa. Ele seria, desde o início, o que o artigo chama de cordeiro perfeito. Certo. Um cordeiro para o sacrifício precisava ser sem mancha, né? Então, para ele ser o sacrifício perfeito pelos pecados, ele mesmo não poderia ter essa mancha do pecado original. Por isso, a concepção virginal não é um detalhe. É a garantia da qualificação de Cristo para a missão dele. Ok, então temos esses 2 pilares. A encarnação, que é Deus virando homem, e a concepção virginal, para que ele nascesse sem a natureza do pecado. São 2 eventos, assim, de escala cósmica. Desafiam a lógica, a biologia. Parece difícil ter um milagre maior. Mas o que me deixou realmente intrigada no artigo é essa afirmação de que, para Lutero, o maior milagre ainda estava por vir. E ele não acontece no céu, não envolve anjos, acontece no coração de uma jovem. E é aí que o artigo vira o jogo completamente. O terceiro, e, segundo essa visão, o maior milagre, é o fato de que Maria, uma adolescente, uma pecadora como qualquer outra pessoa, acreditou. Ela ouviu uma mensagem impossível de um anjo. Totalmente impossível. Veja, naquela virgem daria à luz ao Filho de Deus. E a resposta dela foi fé. O foco sai do ato divino e vai para a resposta humana. O milagre, nesse caso, é a confiança dela. Mas espera um pouco. Chamar a fé dela de um milagre maior do que Deus se fazendo carne? Isso soa quase, sei lá, herético. Não diminui a grandeza dos atos de Deus. É uma tensão interessante, né? Mas o artigo argumenta que,
Na verdade, isso aumenta a percepção da graça de Deus. O raciocínio de Lutero, como está ali, é o seguinte. Os 2 primeiros milagres são Deus agindo sobre a natureza. Ele pode criar um corpo para si, pode gerar vida de forma sobrenatural, são atos, digamos, externos. Mas o terceiro milagre é Deus agindo no lugar mais resistente do universo, o coração humano. Um coração que é livre para duvidar, para ter medo, para rejeitar. Então, fazer um coração pecador, crer de verdade, se entregar, isso seria uma obra da graça ainda mais profunda, é um milagre interno. E essa ideia dela como pecadora é fundamental para esse argumento, não é? Porque isso bate de frente com outras tradições. Bate de frente total, especialmente com a doutrina católica da Imaculada Conceição, de que Maria foi preservada do pecado original. O artigo, numa linha protestante clássica, vai para o outro lado. E ele usa as próprias palavras de Maria como a maior evidência. Ele destaca a passagem do cântico dela, o Magnificat, lá em Lucas, onde ela diz: "E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." A palavra-chave é Salvador. Nossa, eu já li essa passagem tantas vezes e nunca parei para pensar no peso dessa única palavra. Se ela precisava de um Salvador, é porque ela se via como alguém que precisava ser salva. Exatamente. Para o autor do artigo, essa palavra é uma confissão. Maria não se via como uma exceção pura e imaculada, mas como parte da humanidade que precisava de redenção. E é por isso que a fé dela é tão milagrosa. Não é a fé de algum que já era santa. É a fé de uma pessoa comum que reconhece a própria necessidade e mesmo assim confia na promessa absurda de Deus. A resposta dela para o anjo, que o artigo também destaca. Eis aqui a serva do Senhor. Isso, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aquilo é o ápice do milagre, é entrega total. Essa perspectiva muda tudo. A história deixa de ser sobre uma figura quase divina para ser sobre uma pessoa de fé radical. Mas tá, levando isso para a prática. O que o artigo sugere que a gente pode aprender com a atitude dela? Se o milagre é a fé, como isso se traduz para nós hoje? O artigo não fica só na teologia, ele vai para o lado prático. E ele tira daí 3 atitudes que seriam um modelo para qualquer pessoa de fé, espelhadas em Maria. A primeira é, claro, a fé na promessa de Deus. Maria acreditou em algo que era para todos os efeitos impossível. A lição é a confiança na palavra de Deus, mesmo quando tudo diz o contrário, sabe? É uma fé que não depende de prova. A segunda atitude que o texto fala é a submissão à vontade de Deus. E essa é uma palavra que hoje pode soar meio complicada, submissão. Parece passividade, né? Ótimo ponto. E o artigo toma o cuidado de não apresentar a submissão dela como resignação. É um ato de vontade, uma escolha ativa. Quando ela diz, eis aqui a serva, ela está se voluntariando para um papel no plano de Deus. Uhum. Ela não está dizendo, façam o que quiserem comigo. É mais um, eu me coloco a serviço do seu propósito. É uma submissão que nasce da confiança, não do medo. A aplicação seria essa disposição de alinhar a nossa vontade com algo maior, mesmo sem entender tudo. Entendi. É uma submissão ativa, não passiva. Faz sentido. E a terceira? A terceira é a alegria na salvação. O artigo ressalta que o cântico de Maria, logo depois dela aceitar, não é um lamento. É uma explosão de alegria. E a alegria dela não é do tipo, olha para mim, eu fui a escolhida. Não é egocêntrica. De jeito nenhum. O foco do cântico dela é em Deus, na misericórdia dele, na fidelidade às promessas. A alegria dela é comunitária. Ela se alegra pelo que o nascimento do filho dela vai significar para o mundo. A lição, então, é que a resposta à graça de Deus deveria ser essa alegria profunda, não só por bênçãos pessoais, mas pela salvação em si. Fé, submissão ativa e alegria. Vendo por esse ângulo, a história do Natal se transforma mesmo. Deixa de ser um evento distante, um espetáculo divino para a gente só assistir e se torna um convite à participação. O foco não é só o presépio, mas a possibilidade da mesma fé acontecer em nós. O artigo torna a narrativa bem mais pessoal. Exatamente.
A ideia de que o maior milagre é a fé torna o Natal acessível. A gente não precisa de um anjo aparecendo no nosso quarto. O convite é para ter o mesmo tipo de resposta de coração que Maria teve. Isso, de certa forma, democratiza o milagre. Então, para a gente amarrar tudo, a análise que o artigo do Teologia 24 Horas nos traz, baseada nessa visão de Lutero, é uma inversão de expectativas. Ele nos convida a olhar para o Natal e ver que talvez o evento mais espetacular não foi a estrela-guia ou o coro de anjos, mas o sim silencioso e confiante de uma jovem. O maior milagre seria a capacidade humana, capacitada pela graça, de responder com fé a uma promessa que muda o mundo. Perfeitamente colocado, é uma mudança de foco que coloca a resposta da fé no centro do palco, ao lado do ato divino. E isso nos deixa, então, com uma última reflexão para esta noite de Natal. Sim, fica a reflexão, né? Se a fé de uma pessoa comum, como Maria, é elevada à categoria de maior milagre numa história cheia de eventos sobrenaturais, que outras demonstrações de fé no nosso dia a dia? Um ato de perdão que parece impossível, uma generosidade que desafia a lógica, uma esperança que persiste, que nós talvez estejamos subestimando, deixando de reconhecer como o que realmente são, milagres extraordinários por si mesmos.